gente vai ter um momento muito especial para a gente conversar sobre esse momento e o nosso país. A gente também vai conversar sobre o período de pós-quarentena, aquilo que hoje em dia já é chamado de novo normal ou nova normalidade. Para entender melhor como é que as empresas estão nesse momento, como é que elas estão se preparando e o que é que a gente deve fazer, que para mim isso é muito importante, como é que a gente pode cooperar com o nosso país. Eu converso via Skype com o presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Rio de Janeiro, a CIARG, diretor da AB, Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, e vice-presidente da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, Firjan, Sérgio Duarte. Oi, Sérgio, um prazer revê-lo. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa e muito obrigada pela sua disponibilidade para falar com a gente, viu? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Vida Melhor. É um prazer estar aqui e conversar um pouco sobre todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, né? Como você falou, esse novo normal, né, Cláudia? Esse novo normal às vezes assusta as pessoas, mas eu sempre acho que também lidar com uma expectativa falsa é muito frustrante. Eu acho que o melhor é a gente entender a realidade e saber de que forma a gente pode contribuir para que esse novo normal seja positivo, né? E para que a gente também não fique frustrado. Então eu queria primeiro entender como é que está hoje a situação das empresas, como é que as empresas e as indústrias estão se organizando para atender essa demanda, porque a forma de consumo mudou, né? Mudou. Então a gente precisa entender o momento que foi 15 de março, mais ou menos, quando começou a ser o isolamento, começou mais ou menos dia 15 de março. O grande problema, Cláudia, é que o Brasil vem de uma recessão muito grande, né? Nós viemos de 4 anos, talvez a recessão mais profunda que o Brasil já viveu. As empresas vinham debilitadas e nós ficamos sempre muito preocupados com as pequenas e microempresas, que são quase 90% dos estabelecimentos comerciais no Brasil, industriais no Brasil, e essas empresas vinham com muita dificuldade, esses empresários vinham com muita dificuldade. E todos nós, como sociedade, querendo algo melhor, né? Todos nós nos preparando para algo melhor. Então, as perspectivas estavam muito otimistas. Esse ano estava previsto o crescimento, teve a reforma da Previdência, e o empresário, querendo que o negócio dele melhorasse, que prosperasse, começou a fazer investimento. De uma hora para outra chegou um episódio que ninguém contava, que foi a pandemia, e de uma hora para outra, sem nos prepararmos, falaram assim: para o seu negócio. Isso criou um transtorno muito grande, as empresas estão passando um momento muito delicado, infelizmente. Alguns setores estão sendo mais afetados que os outros, então a gente sabe que o comércio, o restaurante, dependendo do setor industrial, por exemplo, têxtil, automóveis, estão tendo uma queda de demanda, eletrodoméstica, estão tendo uma queda de demanda muito grande, porque você não tem nem como consumir, nem tem como ir, está proibido de sair, então as empresas estão passando um momento muito delicado. Isso não tenha dúvida que, infelizmente, eu gosto de citar, eu cito, que é como se nós estivéssemos vivendo uma guerra. É uma guerra, só que não teve destruição dos prédios físicos, mas você vai ter mortes, muitas pessoas próximas a todos nós, algum membro da família, algum ente, algum amigo, infelizmente, vai ter uma morte próxima de nós. Então isso vai impactar muito a todos nós. Quando acabar essa pandemia, quando começar a liberação, você encontra uma economia muito combalida, com as empresas com muita dificuldade, infelizmente muitas empresas quebrando pelo caminho. Então é como se fizesse um pós-guerra. A única diferença que nós vamos ter é que nós não vamos ter destruição nem dos prédios físicos e nem dos equipamentos, nem das máquinas. Isso é uma grande vantagem, porque como não tem a destruição, você recomeça. Perfeito. Mas como é que vive, né? Como é que vive esse novo normal, né, Cláudia? Uhum. Então, o que acontece? O que nós precisamos entender, eu acho que diante do que eu estou te falando, dessa dificuldade que as empresas e alguns setores estão passando, eu acho que, como o Dr. Pablo estava falando na entrevista anterior, a gente precisa entender o seguinte: o que vai acontecer com essa sociedade? Quando nós olhamos o grau de isolamento de 50%, 51% das pessoas
respeitando o isolamento, nós estamos dizendo que tem uma grande parte da sociedade apavorada, com medo, preocupada do que vai acontecer. Como é que esse consumidor vai se comportar na hora que puder liberar? Como é que, Cláudia, nós vamos nos sentir à vontade de entrar num cinema cheio, muitas pessoas? Como é que nós vamos nos sentir para frequentar um show de rock, como Rock in Rio ou Lollapalooza, que são milhares de pessoas aglomeradas? Como é que nós vamos nos comportar nesse momento? O que eu acho que a pandemia traz para todos nós como sociedade é uma grande lição, é um grande ensinamento. Não interessa se você é pobre, se você é rico, chegou um momento quando os leitos estão todos ocupados e você pode ser a pessoa mais rica, você pode ter um plano de saúde maravilhoso e chegou um momento que você não teria local para se internar. Então, nesse momento, a pandemia, esse vírus, ele veio dizer para todo mundo, sim, nós precisamos repensar um pouco mais nas nossas vidas, como nós nos portamos perante ao nosso semelhante, o que nós temos que fazer para poder fazer um mundo melhor. Nós temos que, como sociedade, nos unirmos. Então, eu acho que empresários têm que ter uma postura diferente, as pessoas têm que ter uma postura diferente em relação à nossa sociedade, o momento que nós estamos vivendo. Ótimo. Você conversou um pouquinho antes comigo e você estava falando que as indústrias elas estão se preparando também para esse novo momento, inclusive adotando medidas mais rigorosas de higiene, de cuidado no manuseio, na fabricação dos produtos, né? Eu represento o setor de alimentos, então o setor de alimentos sempre foi muito cuidadoso, porque nós temos regras muito duras para o controle de produtos, já que nós temos a responsabilidade de levar a comida para as pessoas. Mas com o efeito da pandemia, passou-se a adotar outros critérios. Então, por exemplo, qualquer pessoa nas empresas de alimento, para entrar, tem a controlada a temperatura, você tem álcool gel espalhado pela fábrica toda, pelas empresas todas, você passou a adotar com mais força o home office. Então, as pessoas que não são da indústria, que não dependem de estar do lado de uma máquina produzindo, principalmente a parte de escritório, a parte comercial, está se adotando o home office para se afastar um pouco mais das pessoas. Dentro das fábricas está se redesenhando as linhas de produção para que tenha um afastamento maior. Os turnos de entrada de funcionários estão sendo divididos, na vez de concentrar todo mundo no mesmo horário para entrar todo mundo junto, as empresas estão adotando turnos de meia e meia hora para você diluir, porque você reflete também na hora do alimento, das refeições. Então, todos esses procedimentos estão sendo adotados para que a gente consiga dar mais garantia e mais tranquilidade, tanto aos nossos funcionários, que é nosso principal parceiro e componente, como aos consumidores. A gente precisa tranquilizar esse consumidor. Vou repetir de novo, esse novo normal vai ter um consumidor mais exigente, mais atento e mais temeroso, Cláudia. Perfeito. Você falou de atento e aí eu acho que cabe a reflexão também em relação à nossa parcela para que esse país decole, para que a gente atravesse essa crise com menos impacto, né? Eu fiquei muito contente de perceber a campanha que está sendo lançada, o Brasil by Brasil, quer dizer, um estímulo para que os brasileiros comprem de indústrias brasileiras, né? Produtos que são fabricados no Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso e como é que essas indústrias estão, se elas estão preparadas, se a gente tem hoje produtos que atendam de fato a necessidade do consumidor. O que acontece é que tem uma lógica da tributação que ela que penaliza muito a indústria. Eu gosto de reforçar que o empresário industrial brasileiro ele é extremamente competente, mas ele não é competitivo. E eu vou te explicar por que ele não é competitivo. Ele é competitivo do portão da fábrica dele para dentro e não é competitivo do portão da porta dele para fora. Existe uma lógica de tributação que é mais fácil você tributar a indústria. Porque a indústria, como são um número menor de estabelecimentos, você consegue. Se você tributar a indústria, é mais fácil fiscalizar, é mais fácil controlar. Então, mas isso gera uma distorção muito grande, porque a indústria sendo muito penalizada, muito tributada, quando você expõe essa indústria brasileira à indústria de outros países, você tem uma grande diferença. Você tem vou citar a China, né, que a tributação é muito menor, então ela consegue chegar com um produto muitas vezes mais barato no Brasil
Porém, quando você tira os impostos, todo esse agregado que pega no produto, quando você vê só a produção, você vai ver que o Brasil é competitivo. O Brasil ele só não é competitivo por causa dos impostos. Então, o que nós estamos sempre conversando, e eu gosto de usar o exemplo, Cláudia, se você resolver cortar um cabelo, eu vou dar um exemplo bem claro para você, se você resolve cortar o cabelo, ele pode custar R$100 em São Paulo, pode custar R$10 no Rio, e pode custar R$1 na China. Ninguém vai sair para ir na China cortar um cabelo. O serviço, ele é aplicado aonde é consumido. Mas, Cláudia, esse corte de cabelo pode estar sendo feito com uma tesoura que foi produzida na China, o shampoo que foi produzido na Argentina, e a gente vai perdendo essa capacidade de gerar emprego e gerar renda. O Brasil é um país muito diversificado, tem uma indústria muito forte, é uma indústria muito preparada, só que ela é muito penalizada. Então, essa campanha que a CNI fez, que é consumir produtos do Brasil, eu vou voltar naquele assunto, como eu falei, que eu estava falando com você no início, a sociedade tem que mudar, né? E nós temos que ser mais solidários. Nós temos que entender mais as nossas atitudes e como é que isso impacta a nossa sociedade, como é que isso impacta a nossa vida. Toda vez que nós, como consumidores, escolhemos um produto que é produzido em outro lugar do mundo, que não seja no Brasil, a gente precisa lembrar que na hora que esse produto é consumido, na hora que esse produto é comprado, nós estamos mandando divisas, nós estamos mandando recursos do nosso país para outro lugar do mundo. Quando você manda esse recurso, você está gerando emprego e renda em outro lugar do mundo. Eu acho que o Brasil não pode abrir mão desse emprego e dessa renda. E em momento algum, nós estamos pedindo protecionismo, em momento algum nós estamos pedindo que pague mais caro pelo produto brasileiro, em momento algum é nada disso. Nós estamos falando o seguinte, dê igualdade de condições. Tire um pouco dessa carga tributária que está tributando de maneira errada, porque a indústria, se você tributar demais, a indústria vai andando para onde tem uma condição para ela poder competir. E eu vou dar um exemplo claro, que é o espumante nacional, né? Nós produzimos espumantes no Rio Grande do Sul, pra você ter uma ideia, são premiados no mundo inteiro. E muitas vezes, quando a gente vai no supermercado, a gente acaba optando por uma champanhe, um espumante de outro país e não privilegiando o nacional. Então, o Brasil tem condições de produzir muitos produtos extremamente competitivos, mas nós, brasileiros, temos que ter um pouco mais de sentimento de pertencimento e entender que um simples gesto da nossa parte ajuda muito o nosso país. Toda vez que você for no supermercado, toda vez que você for consumir um produto, toda vez que você for comprar um produto pela internet, você tenta ver o seguinte, claro, respeita a qualidade, respeita o preço, isso é um direito do consumidor, é um direito que ninguém pode tirar ele, mas bota mais um critério na sua escolha. Você olhou qualidade, você olhou preço? Olha se ele é fabricado no Brasil, é muito importante. Tem uma campanha também, Cláudio, hoje muito forte de consumir produto da sua região. Esses movimentos, esses sentimentos, essa postura de tentar ajudar um pouco mais, às vezes pode significar muito pouco no seu orçamento no final do mês, mas você precisa entender, o consumidor precisa entender que pode estar gerando uma infinidade de empregos, milhares de empregos. O nosso país, infelizmente, não pode abrir mão do emprego. O emprego industrial, Cláudia, ele é um emprego que dá melhor remuneração. Todas as cadeias econômicas, todas as atividades econômicas, a atividade industrial é que melhor remunera o seu funcionário, é o que dá melhor condição. Então, nós como brasileiros, nós como tentando sair um pouco, a gente viu a dificuldade que essa pandemia, é horrível que ela é, mas ela trouxe alguns ensinamentos. Você vê que nós chegamos a um momento que nós não tínhamos material de saúde, né? Não tínhamos luva, nós não tínhamos equipamentos para proteção individual, os EPIs. E, Cláudia, nós temos condições, nós temos indústrias de capacidade de produzir esses produtos aqui no Brasil. Aí vão falar assim, mas por que não produz? Porque às vezes simplesmente se opta ou por um produto um pouquinho só mais barato, ou a tributação está de maneira errada. Então é um movimento que eu acho que, parabéns, Cláudia, de você puxar esse assunto, parabéns de você encampar essa campanha, porque eu acho que esse movimento sendo feito e toda a sociedade participando, nós conseguimos gerar muitos empregos e sair mais rápido dessa crise. Essa crise
ela vai exigir de todos nós uma postura diferente em relação à nossa vida, à nossa forma de consumir, à nossa forma de entender como nós estamos inseridos nessa sociedade. Não basta só eu culpar os outros, não basta só eu reclamar dos outros, eu tenho que entender que eu também tenho que fazer a minha parte. Muito bom, é isso mesmo. Sérgio, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelas suas palavras. Foi muito bom te ouvir, eu tenho certeza que os nossos telespectadores também agora estão até mais motivados e a gente vai prestar atenção na hora de consumir qualquer produto. Mandar um abraço para toda a turma da sua fábrica, o site é chinesinho.com.br e o Instagram Chinesinho Oficial. Obrigada, um ótimo dia para você e obrigado, até a próxima. Obrigada. Estou à sua disposição. Até logo. Muito obrigada. É bom, né, conversar com quem entende, é o que eu falo, ter uma informação imparcial, mas uma informação que acrescente pra gente. E quando a gente pensa assim, em contribuir com a indústria nacional, a gente não está pensando só em diminuir o impacto em relação aos empregos, em relação à economia para as indústrias. Quando a gente está vivendo uma crise econômica, quanto menos tempo ela durar, quanto menos forte ela for, é melhor para cada um, é melhor para cada consumidor, é melhor para cada cidadão. Então pense nisso, essa tem que ser a sua conta na hora de fazer a sua escolha também.